Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos via live para mais um encontro devido às circunstâncias pelas quais atravessamos. Hoje nós vamos falar a respeito de um ícone do cristianismo. O homem que transformou toda uma história que nos traz até hoje o recado, a palavra viva de Jesus. Vamos falar sobre a missão de Paulo. E antes de falarmos sobre a missão de Paulo, é importante, meus irmãos, nós entendermos o que é missão. Porque há um equívoco muito grande quando nós falamos a respeito de missões. Confundimos missão com, às vezes, uma simples tarefa. E não é assim que funciona. Todo espírito, quando reencarna, traz consigo uma missão. E esta missão, ela é um encargo. E o encargo exige responsabilidades. Exige de nós, o missionário, a responsabilidade de cumprir com aquilo que se destina. Então, o que se traduz por missão, e missão é um quadro de renúncia. Missão é um quadro em que aquele traz consigo essa responsabilidade, se resume em renúncia, em lágrimas, em querer executar aquilo a que foi proposto. Certamente que nós poderíamos e gostamos de ouvir fulano ou este ou aquele é um missionário. Mas para entendermos esta missão, é verificar se ele está vivendo em função desta renúncia, de lágrimas muitas vezes. E Paulo foi um missionário. E só vamos entender a missão de Paulo no final da sua jornada, até porque a tarefa não define a missão, porque aquele que é fiel no muito, aliás, não define o missionário, porque aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Então, quando Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, quando Jesus diz a Ananias, este é o meu vaso escolhido, resume toda a trajetória de Paulo. E se nós voltarmos um pouco atrás, e não vamos entrar aqui, meus irmãos, nas particularidades da perseguição de Saulo, inicialmente ao irmão de Abigail, mas a forma como isto aconteceu, como Paulo chega até Jesus, de que forma ele abraça essa caminhada. Quando interpelado por seu amigo Sadoc a chegar em Jerusalém, tem a informação através deste amigo de que havia ali alguém que falava sobre Jesus e que a mensagem que ele trazia ameaçava os preceitos judaicos da religião judaica, que poderia, de alguma forma, prejudicar o futuro desta religião. Saulo imediatamente vai à igreja, a pequena igreja onde estava Estevão, ouvir o que ele dizia e se era verdade aquilo que Sadoc havia lhe trazido. Até porque Saulo era um sério candidato a ser o doutor da lei daquela sinagoga em Jerusalém.
E aí, então, ao assistir a pregação, ao ouvir as palavras de Estevão, Paulo se levanta durante a explanação e debate com ele para desacreditá-lo. Diante de toda a plateia, dos seus argumentos. Uma vez que não acreditava que Jesus fosse o Messias. Certamente que Estevão não se cala diante de Saulo. E aí então cria-se uma animosidade, arma-se toda uma situação para que Estevão seja preso, consequentemente apedrejado, cujo responsável é Saulo. E temos logo a seguir todo o desfecho do desencarne da morte de Abigail, e que não vamos aqui minuciar, que não é este o objetivo. Oportunamente falaremos a respeito de Abigail. Mas, quando, após a morte, o apedrejamento de Estevão, este movimento cresce de tal forma e a perseguição na mesma intensidade, pois havia ali a preocupação dos doutores da lei de que este movimento traria sérios riscos à religião judaica. Concomitantemente, após o desencarne de Abigail, que em seus últimos momentos fora confortado por Ananias, um cristão convicto, e que trazia como filosofia de vida os ensinamentos cristãos, sabedor da perseguição do doutor da lei aos seguidores do Cristo, e principalmente por ter se aproximado de Abigail nos seus últimos instantes, e Saulo culpava por esta situação, Ananias resolve então ir para Damasco. Foge para Damasco para sair do raio de ação de Saulo. Mas ele não contente, ao saber da fuga de Ananias, Saulo então pede aos doutores da lei do templo cartas de autorização para que se dirija até Damasco, e ali chegando, junto com os doutores da lei, os sacerdotes das sinagogas, dos templos de Damasco, que ele, Saulo, tivesse carta branca para perseguir, prender e, se fosse o caso, executar os cristãos que ali encontrassem. Mas o seu objetivo era Ananias. E nesta caminhada, nesta viagem de Saulo, consorciado com 3 amigos que se ofereceram para escoltá-lo, para ampará-lo na viagem, vão para Damasco. Somos sabedores desta passagem quando aproxima-se da entrada da cidade, em que a sol de meio-dia, imaginamos o coração de Saulo carregado de ódio, carregado de mágoa, de tristeza, até porque houvera perdido a sua noiva, de como ele se sentia. E ele ia então com estes planos de, nos púlpitos da sinagoga, levar os seus argumentos contra os cristãos. E ao sol de meio-dia, uma luz inexplicável se coloca sobre Saulo, derrubando-o do cavalo. E imediatamente ele, ao olhar para esta luz, e só consegue enxergá-la porque os seus companheiros só ouvem a voz, mas não conseguem ver absolutamente nada, sequer a luz. E no meio desta confusão, desta luz, ele ouve uma voz.
Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E imediatamente Saulo, doutor da lei, intrépido como era, questiona: quem és tu, Senhor? Ainda na empáfia, porque era um judeu orgulhoso, defensor da raça, do patriciado romano, que tinha como cidadania também, cidadania romana. Ele, na sua empáfia: quem és tu, Senhor? Imediatamente ouve: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Levanta-te e entra na cidade, e lá receberás as instruções do que farás. Saulo imediatamente se levanta, mas não, apesar dos olhos abertos, não consegue enxergar. Está cego. E segundo as Escrituras, levado até a casa de alguém chamado Judas, ali permanece por 3 dias e 3 noites sem nada beber e nem comer. E nas suas meditações, na sua angústia, no seu desespero daquele encontro, quem de nós não se emocionaria? Quem de nós não se emociona muitas vezes ao nos encontrarmos, ao visualizarmos o nosso mentor, por exemplo? Ele então visualiza em suas preces um homem que lhe colocaria a mão sobre a cabeça e lhe devolveria a visão. E concomitantemente, Ananias recebe do Senhor. Sabemos que Ananias, o médium de vidência, audiência, recebe de Jesus o recado de que deveria ir à rua direita, na casa de Judas, onde encontraria com Saulo, o doutor da lei de Jerusalém, e sobre a sua cabeça deveria colocar a sua mão, para que ele recebesse o Espírito Santo. Imediatamente, Ananias, ao ouvir o argumento: Senhor, este homem tem nos perseguido. Este homem tem aprisionado os teus seguidores. E tu queres que eu vá até ele, me colocando nas mãos daquele que pode ser meus algoz? Jesus então diz a Ananias: vá. E aí, o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, Ananias, este é o meu vaso escolhido. Se nós pararmos um pouco, meus irmãos, para analisarmos esta passagem, nós vamos observar que, após a crucificação de Jesus, os discípulos ainda meio perdidos, a influência judaica que começa a se inserir no movimento dos próprios discípulos, Jesus vai no meio, busca alguém com conhecimento, alguém que era extremamente respeitado, conhecimento no mundo dos homens, conhecedor da lei judaica, das autoridades, conhecido por sua ojeriza, por sua perseguição implacável aos cristãos. Jesus vai pensar, no meio de todos estes, este Espírito. E não haveria, se nós pensarmos agora friamente, alguém mais adequado, alguém mais bem preparado para esta missão do que Saulo. Porque, do contrário,
Se viesse qualquer um outro que não tivesse esta atitude de perseguir, a autoridade, o conhecimento de Saulo, será que todos os outros acreditariam, de fato, que Jesus era o que dizia ser? Porque quando um inimigo nosso nos elogia, ele reconhece em nós a nossa capacidade, as nossas qualidades, e diante dos seus, faz com que nós sejamos respeitados. E assim foi com Saulo. Ananias, então, se desloca chegando à casa onde está Saulo. E imediatamente coloca sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, as suas mãos, e nesta imposição, segundo o Evangelho, caem dos olhos de Saulo as escamas somente da visão. Feito isto, Saulo em nenhum instante questiona. Por quê? Recuperado, come, bebe, se fortalece e vai para a sinagoga, onde deveria encontrar-se com os doutores da lei, a fim de sacramentar o seu plano de caçar os cristãos. Porém, ao apresentar-se à tribuna, leva um discurso completamente diferente. Leva o discurso de Jesus. Leva toda a mensagem do Cristo. E aí há uma grande balbúrdia. Como? Este Saulo, o doutor da lei, o perseguidor, como? O que acontece? E na grande confusão, ele então sai dali, quase que enxotado. Esta passagem, esta conversão, ela é uma conversão do Espírito. Imediata. Não há questionamento. E esta notícia corre como um rascilho de pólvora. Imediatamente, o doutor da lei, intrépido, respeitado, cheio de títulos, percebe a gravidade de toda essa situação e se recolhe. Vai para uma estação no deserto, para um oásis, e ali permanece por 3 anos. E é necessário nós entendermos este recolhimento de Saulo. E ali, no deserto, vê ele a necessidade de mudar o seu nome. Passa a chamar-se Paulo. Em uma outra oportunidade, vamos trazer aqui a origem desse nome, porque ele escolheu esse nome. Pois bem, recluso, sem contato com ninguém, apenas com o estaleiro e um casal a quem ele já havia perseguido, mas que não sabiam quem era aquele homem que se apresenta. Um tecelão, porque na ordem judaica, dos autores da lei, se exigia que cada um tivesse um segundo ofício para o seu sustento com suas mãos. E Paulo havia aprendido o ofício da tecelagem. E nesse período de 3 anos, em que ele se recolhe, um recolhimento necessário para a reflexão, para definir o seu caminho. Jesus e a espiritualidade, meus irmãos, faz tudo bem organizado. Ele se reclusa por 3 anos,
ninguém sabe onde está, desconhecido, em sua reflexão. Vai ponderando tudo aquilo que fez. E talvez se envergonhando das suas ações, das suas atitudes. Até chegar um momento, entre o seu 29º e 30º ano, em que ele sai e vai para Jerusalém. Sai da sua reclusão preparado. Fisicamente já está um pouco mudado. Interiormente, completamente mudado. Antes de ir para Jerusalém, passa novamente em Damasco. Novamente a tribuna. Aí sim, é expulso de lá. Como pode? Alguém que combatia, que perseguia, se tornar um ferrenho defensor deste carpinteiro. E os doutores não entendiam. Assim, quando ele volta para Jerusalém, seu pai também não entende. Seus amigos não entendem. E o deixam, o desprezam. Então ele perde os títulos, perde a herança, perde a confiança, as amizades. Tanto que ao chegar em Jerusalém, vai bater na porta da casa do caminho. Imagina o lobo batendo na porta do covil das ovelhas. Para perceberem, comunicam a Pedro: está aí aquele que nos persegue. E ele não consegue entrar nessa noite. Não é recebido. Vai dormir em uma caverna, em uma gruta. E tem todo um encontro memorável com Estevão, com Abigail, que oportunamente também traremos. O tempo infelizmente, não nos deixa trazer detalhadamente toda a história. Mas, a partir do instante em que ele se decide, e aí o pai, em sua visita, o pai o releva, o deserta, não quer ele por ali. Que o chamava de traidor. Como pode trair a raça? Como pode abdicar dos títulos? Como pode desprezar a riqueza para seguir um mero carpinteiro? E aí então começa, recebido pelos discípulos, começa então toda a sua jornada programada nas esferas mais altas da espiritualidade humana. Um vaso perfeito. E que se missão, a responsabilidade, a renúncia, lágrimas, sofrimentos, não faltou nada disso a Paulo. Quem de nós hoje teríamos a coragem de fazer o que Paulo fez? De deixarmos para trás os nossos títulos, nossas riquezas, o conforto da nossa casa, a nossa família, para pregar uma doutrina que não se enxerga, apenas se sente. Porque Saulo sentiu Jesus. Em nenhum instante, num colóquio maravilhoso que talvez, e com certeza, houve entre ele e Jesus, ele só diz assim, quando Jesus fala: eu sou Jesus, ele: eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Incondicionalmente se coloca à disposição. Será que nós, ao ouvirmos as orientações dos Espíritos benfeitores, nos colocamos à disposição? Eis-me aqui, que queres que eu faça? É complicado. Então, com toda a sua passagem, com todas as suas dificuldades, até ser preso em Jerusalém, levado a Roma,
onde foi ali sentenciado, segundo as Escritas. E lá em Roma, já sentindo os seus dias se aproximarem, ele confidencia a Timóteo e diz as seguintes palavras: meu sangue está para ser derramado. Chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a minha corrida. Conservei a fé. Tudo enfrentou. Tudo passou. Tudo suportou. E se nós quiséssemos entender um pouco do sofrimento de Paulo, dos 29 anos, dos 30 anos que ele passou no seu messianato, levando a mensagem de Jesus, foi perseguido, amargou prisões, foi apedrejado, foi surrado, 2 vezes naufragou. Então, meus irmãos, isto é de fato uma missão. Estes são os missionários que nós conhecemos. Será que nós somos missionários? Será que renunciamos, derramamos as lágrimas, porque as missões, elas são individualizadas. Cada um de nós tem uma missão. E essa missão particular, alguns somente recebem missões que extrapolam a sua individualidade para vir ao coletivo. São missões coletivas. Madre Teresa, nosso querido, amado, inesquecível Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Então, se Paulo se colocou como o vaso escolhido e entendeu o que Jesus quis dizer, chegado um instante em Roma em que ele disse: não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive. Sabemos que o caminho de Damasco foi a transformação. Foi ali o ponto de partida para que nós pudéssemos até hoje falar do Cristo. Foi ali o ponto de partida da transformação sem questionamento. E nós estamos vivendo porque as missões nos trazem dores, trazem lágrimas, trazem renúncia, reflexão, para mantermos a fé, a esperança e principalmente o amor. Como disse Paulo, estamos vivendo o nosso caminho de Damasco nos últimos 90 dias. Em um período que requer a nossa reflexão para as nossas ações, as nossas atitudes, a fim de que interroguemos o nosso coração e a nossa consciência de como estamos vivendo as nossas experiências e a nossa missão. Eu agradeço a oportunidade e que tenhamos, no exemplo de Paulo, a chave para os nossos passos. Muito obrigado a todos. Por favor. Então, meus irmãos, finalizando o nosso encontro, cerremos os nossos olhos e vamos imaginar nosso querido Paulo ajoelhado nas areias quentes da estrada de Damasco,
ao ouvir ao Cristo as suas suaves palavras, aquela luz que o envolvia, lavando-lhe a alma, curando as chagas, para que nesta noite os benfeitores espirituais que nos visitam possam derramar sobre todos nós as energias de luz, de paz, que o amor do Cristo possa nos envolver a todos, nos trazendo o equilíbrio, a fraternidade, a esperança e a fé, a fim de que consigamos vencer este momento difícil, para sairmos fortalecidos pelas experiências e principalmente entendermos, ó Pai, a tua misericórdia. Dá-nos a tua luz, trazei-nos a esperança, a fé, e permita, Senhor, caminharmos pelo caminho do amor, da tolerância e do perdão, para que a simplicidade nos favoreça a renovação hoje e sempre. Graças a Deus.